Olá, amigos. Estou aqui entrando um pouco adiantado para ter certeza que tudo vai estar correto, funcionando aqui com a nossa palestra. Vamos ver quem está entrando. Simão, estou lá vendo. Tudo bom? Se vocês poderiam me falar, Simão, muito bom, Simão, se você poderia me falar se a minha voz está clara, alta e clara. Seria legal, porque já tive situações onde não estava muito claro, muito alto. Vamos ver. Tá legal, muito obrigado, muito obrigado. Então, aqui estamos com mais uma... Oi, Rodrigo, muito obrigado por nos estar aqui conosco. Espero que esteja escutando claramente. Ó, legal. Lógico que tem um pouquinho de delay, às vezes, a palestra. A voz até chegar em vocês. Estamos aqui de casa, na situação onde está chovendo, todas as crianças estão aqui em casa, cachorro latindo. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Às vezes a internet também dá problema, mas tenho certeza que tudo vai dar certo. Temos alguns minutos, mais 5 minutos para a gente começar. A gente está vendo a Adriana, Steph, Rodrigo, também que estão participando. Muito obrigado. Me perdoem se as crianças entrarem aqui correndo, gritando. A gente vai tentar gerenciar aqui a situação. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui, enquanto a gente tem 5 minutos, com as nossas vidas aqui enclausurados aqui, não podendo sair, na situação de Melbourne. Às vezes as pessoas que estão fora de Melbourne nos assistindo, que estejam no Brasil, né? A gente está fazendo com frio. Tá bem friozinho aqui, acho que estava 7 graus, chovendo, e também a gente está no estágio 4, né? Vamos fazer assim, dizer que estamos enjoying, estamos tendo os momentos com a família, mais ainda, né? Com essa situação de estarmos em casa. Ou se é remota, às vezes as pessoas estão aí sem família, ou estão com os amigos, dividindo alguma casa, share accommodation a gente chama, dividindo ainda mais as nossas vidas em família. Aliás, né? Nosso título é Família hoje. Que a gente vai abordar o título da palestra hoje, do bate-papo sobre a família. A gente vai esperando ainda mais 3 minutos para começarmos. A gente já vai chamando todo mundo para nos ajudar, para comparecer. E os desencarnados também, né? Os amigos, as falanges espíritas amigas também. Bom, chegando, vamos nos conectando aqui com a nossa palestra. A Gil, oi Bruno. Muito obrigado por estar conosco aqui.
Desculpe se eu perdi algum nome aqui que apareceu. Às vezes não aparece todo mundo aqui. A Ellen, eu tava vendo a Ellen ali, mas que eu uso óculos, dá pra você ver, né? Não dá pra saber se era ela em específico. Agora eu vi aqui Ellen. Oi, Ellen. Ellen Vieira. Obrigado, Bruno. São coisas de pai, Bruno. Vamos aprender bastante coisa falando sobre família. A gente só tem mais um minutinho aí pra gente começar. A Jana Trancoso. Orlando, oi. Eliana, boa tarde. A gente tem mais um minuto. Já vamos dar início. A Eliana dá uma boa tarde. Para a Stefane também. Eu sendo do Brasil, quer dizer, com herança um pouco lá do interior. Então, aqui já estamos no 15 minutos passados assim, então a gente vai começar. Vamos ficar de olhos abertos ou olhos fechados. Sintam à vontade. Como queira, a gente vai pedir, a gente vai fazer a nossa conexão com todas as nossas falanges de amigos, de espíritos, o nosso mentor da nossa casa, Paulo Estevam, as demais falanges amigas que trabalham pelo bem, pelo trabalho do nosso Centro Espírita Paulo Estevam, agradecendo sempre estarmos conosco nesse horário, todo sábado, e todos os trabalhos, né, que estamos ainda desenvolvendo remotamente. Agradecendo, vamos nos conectar com o nosso anjo da guarda que está ali sempre com a gente, né? Que ele possa nos ajudar, estar aqui, nos ajudar a concentrar, ter esse momento agora, esse momento de reflexão. E pedindo e agradecendo ao mentor da Austrália, e ao mentor dos demais países, do Brasil também, pela ajuda que eles nos dão para superar todos os momentos interessantes que estamos passando aqui com o Covid e essas situações. Pedindo ainda, elevando nosso pensamento à nossa Mãe Maria, como mãe, roga por nós. Todos precisamos da nossa Mãe Maria, né? Que nos perdoa como filhos. E também ao nosso Mestre Jesus, né? Confiante nas suas diretrizes e no seu amor que Ele despeja sobre nós, nosso Pai. Então tá, gente. Boa tarde. Ellen, boa tarde, está chegando. Ellen Coelho. Então tá, hoje nosso assunto é muito interessante. E eu vou começar com um alô com a família Paulo Estevam. Dando um alô para a família Paulo Estevam. E o tópico de hoje é uma pergunta. Interessante, tem 100 perguntas agora nos tópicos da palestra. Quem é a minha família? E esse tópico foi retirado, essa pergunta foi retirada do capítulo 14 e focalizando no item 8, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema ali, nesse item 8, é a parentela corporal e a parentela espiritual.
E essa família é interessante. Quem é a minha família? Quem é a nossa família? Lógico, não respondendo apenas de o simples pensamento nossa família sanguínea, mas indo um pouco mais além. Essa pergunta tem mais profundidade quando levamos em consideração que somos espíritos eternos e reencarnantes, né? Fomos criados e simples ignorantes, e aí vamos evoluindo, passando por vidas, passando por reencarnações e passando por famílias a cada reencarnação. Né? Então esse sentido da palavra família tem um sentido um pouco mais amplo agora. Quando a gente vê que nós somos espíritos reencarnantes, não é? É um assunto muito interessante, porque como a gente analisar, a nossa família vai muito além desses laços sanguíneos. Esses laços podem ter sido formados quando trabalhando por um ideal. E esses laços, eles se perduram, eles continuam além da morte. Somos espíritos que viemos do mundo espiritual, viemos à Terra, voltamos ao mundo espiritual, voltamos à Terra, e vamos ao mundo espiritual, e voltamos, e vamos, e voltamos, e voltamos. Alguns perguntam, quanto tempo a gente leva nessa vai e volta, né? Muitas pessoas que estão estudando espiritismo há pouco tempo, não leram tantas obras. Às vezes a gente vê 50, 100 anos, a gente vê milênios com pessoas que estão mais duras ali. Mas a gente vem com frequência. E a gente vai criando esses laços com essas pessoas. E esses ideais, às vezes, são formados por ideais, frentes de trabalhos que trabalhamos no passado pelo bem, em prol de alguém. E formamos esses laços, essas conexões que se duram pela eternidade. E esses laços, essas conexões, elas acabam nos ajudando, porque todos vivemos em sociedade e precisamos de uns aos outros. Né? E a gente constrói com essas vivências, vindo em famílias, em grupos familiares, com o resultado da fraternidade, do amor e do perdão, quando são esses os casos. Né? Também criamos muitos problemas nas nossas reencarnações, com brigas. Ok, desculpa. Fazendo um ruído. Obrigado, Ellen. Ellen falou que estava fazendo um ruído aqui, então, porque eu estou me movendo muito aqui. Então, essas conexões, essa família que nós fazemos, elas são resultado de fraternidade e amor. Mas, porém, sabemos que às vezes fazemos também coisas não muito ideais, por raiva, por brigas, pelos nossos defeitos que carregamos. E os resultados não são tão bons. E carregamos isso com a gente, porque tudo que a gente faz é a nossa responsabilidade. Tudo que fazemos, somos responsáveis para consertar na vida. Se fizermos alguma coisa ruim, cabe a nós reparar o erro, com qualquer pessoa que for, ainda mais a nossa família. Então, lógico que toda essa bagagem que a gente tem, a gente vai pensando na nossa vida e a gente vê que os nossos familiares também têm várias bagagens. E aí vem os choques dessas bagagens, da minha bagagem, da bagagem da minha esposa, da minha filha, e choques, e vem brigas e gritos e momentâneos, né? Essas coisas são normais às vezes na família, que a gente vai tentar melhorar o máximo possível, mas todos nós temos. Então, é claro que não temos uma família perfeita, eu gostaria de ter uma família perfeita, mas faz parte dessa challenge que a gente tem, que a gente veio, né? Esse ponto é muito importante. Mas essa família, então,
sendo a mãe, o pai, a filha, o gato, o cachorro, ou vários gatos, né, Érica? Eu tenho 2 aqui, 2 gatos, mas a Érica ganha. Ah, não são só essas famílias, mas sim essas famílias voltam reencarnando em volta de nós. Então, a nossa família vai mais além do que a família sanguínea. Às vezes vê amigos que temos muitas afinidades, às vezes mais ainda do que alguns familiares próximos, né? Mas também a família do mundo espiritual, que esses espíritos que trabalham pelo nosso bem, que vêm nos acompanhando. Isso é importante porque, independente da situação que estamos, nunca estamos sozinhos. Essa família está sempre ao nosso redor. Cabe a nós a gente estender essa mão e fazer essa família e conectar com essa família, sendo desencarnados ou encarnados. Um exemplo muito interessante é a nossa vida aqui na Austrália. A gente tem a família sanguínea, às vezes ela está lá no Brasil, e aqui a gente vai formando a nossa família com os amigos mais próximos. A gente começa às vezes com 100. Aí depois a gente vai diminuindo mais um pouco, vai para 50 e 20, porque são aqueles que a gente tem mais afinidade. E a gente vai sempre inovando, mas cabe a nós, como seres sociais, não esquecer de conectar. Isso é para mim, viu? Porque às vezes eu me desconecto tanto, focalizado em algum no meu trabalho, e às vezes eu não conecto com as pessoas como eu deveria conectar. Falando para a família Paulo Estiva aí, desculpa se eu deixei de conectar com vocês. Né? E a gente vai formar nossa família aqui. Família Paulo Estevam, um exemplo, né? E olha que interessante, às vezes tem pessoas que eu conheço duas pessoas, por exemplo, pessoas que se conheciam, moravam numa mesma rua lá no Brasil, não se conheciam lá e acabam caindo aqui, virando amigas aqui. É muito interessante, a gente fica de boca aberta com esses casos, né? Essas coincidências, né? E é interessante, no centro espírita, quando fazemos parte, a gente vai formando nossos amigos espirituais, os trabalhadores do mundo espiritual, a gente vai sentindo o carinho deles conosco quando desempenhamos, e isso vai se desenvolvendo com os anos, e a gente vai conseguindo aprender a sentir o carinho que ele tem sobre nós. Esse trabalho, as falanges amigas, algumas falanges elas se agregam, talvez por vidas passadas, como alguns nomes, por exemplo, espíritos da falange amigas das cruzadas, que protege o centro em prol do bem. E eu tenho, assim, às vezes quando eu escuto, eu tenho uma afinidade assim, muito interessante que eu ainda não consegui entender, talvez uma coisa relacionada com as cruzadas nos tempos passados. Então, nessa jornada de trabalho, a gente vai ganhando amigos, e esses amigos nos ajudam. Às vezes você trabalha, mesmo que não seja centro espírita, trabalha pelo pró de que estão na rua, ou fazendo trabalhos aos jovens. Fazemos essa conexão, essas conexões com os mentores, e eles estão ali sempre nos ajudando. Mas olha que interessante, a gente não pode esquecer alguém muito especial na nossa vida que a gente esquece toda hora, né? Que é o nosso anjo da guarda, que Allan Kardec, quando escrevendo o Livro dos Espíritos, chamou de espírito familiar ou espírito protetor, revelação da família, né? Ele é a nossa família que vem de outras interações de outras vidas e se compromete a estar conosco, a nos ajudar no dia a dia, a todo momento. E a gente esquece sobre ele toda hora, não é isso? Né? Na pergunta 409 no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que você deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Né? Porque se você chama anjo guardião ou mentor, são só nomes, né? E momentos desses espíritos que nos ajudam. São os mesmos. No caso, nos seus papéis, né? Então ele fala, é o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada.
Na 491 ele pergunta: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Bem, se ele tem tudo isso e ele é a missão dele, nos ajudar, por que esquecemos tanto dele, né? Porque não os vemos, logicamente, mas podemos criar essa condição, essa sensibilidade de estar sempre conectados com ele. E Kardec ainda comenta na Revista Espírita de 1861, ele fala: todos têm um espírito que os dirige para o bem. Quem sabem escutá-lo, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não a ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso ele deixa de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Então, esse espírito, o mentor, nosso mentor ou anjo da guarda, ele está ali com a sua missão para nos ajudar. Cabe a nós criar essa capacidade de estar sempre escutando o que ele está soprando aqui no nosso ouvido. Você já escutou que todos nós somos médiums, quando Allan Kardec fala? No fator geral da mediunidade, essa mediunidade de intuição, de conexão com o nosso anjo da guarda, é exatamente essa colocação. Não quer dizer que somos médiuns de trabalhar no centro espírita ou de receber espíritos, não é isso. É estar fazendo essa conexão, por exemplo, com o nosso anjo da guarda, e podemos fazer isso a toda hora, se é pelo nosso coração, pela essa intuição. Ele está sempre ali nos guiando, nos dirigindo, e eu, em outras palestras, comentei alguns casos particulares onde fui teleguiado pelo meu anjo da guarda para certos lugares, para ele me ajudar, né? Porque o Tarso não está escutando, né? Então, ele está ali falando. Às vezes você pensa que você teve essa ideia engenhosa que você teve, na verdade é dele. É ele que teve a ideia. Lógico que a gente não perde o valor, né? A gente escutou aí o nosso valor de escutar ele. Ele nos ajuda a ter essas ideias. Então, que nós conectamos com ele pedindo a sua opinião, ele não vai tomar ele não vai tomar as nossas decisões para nós, mas ele pode nos ajudar muito em nos ajudar a focalizar nossas virtudes na calma para tomar a decisão certa. Às vezes ele pode intuir na gente qual que é a decisão certa, sim, mas depende do assunto, logicamente. E Kardec faz um comentário muito interessante em Obras Póstumas. Obras Póstumas não faz parte dos 5 livros da codificação. Nas Obras Póstumas, ele faz a pergunta a Zéfiro, que era um dos amigos antigos de outras vidas dele, que foi revelado, e Zéfiro fala. Ele pergunta se ele tinha um espírito familiar, espírito protetor, um anjo da guarda dele, e onde ele estaria. E Zéfiro fala que, pela comunicação, né, falando através de um médium, ele diz que ele estava aqui mesmo. E Kardec se emociona e começa a fazer algumas perguntas. E como devo chamá-lo, né, como devo me referir ao meu espírito familiar? E o espírito familiar responde como a verdade. Então, o espírito de verdade, né, foi um nome dado ao espírito, um espírito específico, muito debate em relação a quem era o espírito da verdade. Nas comunicações, foi encabido de auxiliar a sua vida, Allan Kardec, e na codificação do Livro dos Espíritos. E às vezes temos muitos instrutores e mentores que vêm na nossa vida também, às vezes não é só um. Então, como devemos... E Kardec continuou, e ele ajudando, interferindo em Kardec, tenho certeza que a codificação estaria, e alertando as well Kardec nos perigos que ele estava tendo com a divulgação, as contrariedades, a igreja contra o espiritismo ele ajudou muito Kardec. E como então deveremos conversar com o anjo da guarda?
Vocês já pensaram qual que é a forma mais ideal de conversar com ele? Às vezes eu bato um papo com ele, e aí como é que tá? O que que você acha disso? Que aí, entendeu? E sendo uma conversa bem franca, uma conversa normal, sem muitas flores, sem com muita simplicidade, como se estivesse falando com um amigo, porque na verdade ele está ali com você toda hora. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você pensa, ele sabe os seus erros, ele sabe os seus acertos. Então não adianta fazer prece formalizada ou qualquer outra coisa, porque ele está ali do seu lado. Lógico que as pessoas podem pensar que a gente é maluco, conversando com o anjo da guarda, você põe um fone de ouvido e começa a falar também, não tem problema, para fingir. Ah, mas você pode ter uma conversa franca e amiga com seu anjo da guarda. Eu acho que seria, para mim, seria a forma mais ideal. E não ficar com medo de tantas perguntas, porque ele está ali para isso. Já pensou como é que ele se sente se a gente não fala com ele? Que a gente não dá atenção para ele, né? Então é muito chato, né? A gente nem saber que ele existe, não dá atenção para ele. Então, eu acho que ele se sentiria muito bem também, sentando nos shoes dele, no pé dele, né? Já pensou como é que ele sente, gente? Com as suas ações? Bem, com as boas ações, vamos pensar nisso. Então vamos continuando. Na nossa análise, a gente também pode pensar quem são as pessoas da minha família, essa família sanguínea, mas indo além do que conhecemos. Uma vez que eles têm toda essa bagagem de outras vidas, e eu tenho a minha, né? Porque não para entender exatamente quais foram as vidas deles em outras vidas específicas, porque isso realmente não vai nos ajudar em nada, mas para poder relevar e ter entendimentos que eles são falhos, trazem defeitos, trazem virtudes, assim como eu trago virtudes e defeitos, e que às vezes esses entram em choque, considerando ainda nessa situação que todos estamos, às vezes não podemos nem sair de casa, né? E gritaria vem, e briga, e a gente está fazendo remote schooling, e uma das principais características de pais é gritaria com os filhos, e, né? E como a gente para com isso, né? E como a gente pode desenvolver essa relação com eles, sempre focalizando numa vida mais pacífica, né, e mais direcionada. Nesse específico, né, de ser um parente que não grita, que é muito difícil quem tem filho, entende isso. ah, as resources, as fontes estão todas aí. Aí eu vou dar algumas fontes que estou pesquisando, né, para a gente desenvolver um pouco de psicologia, né, isso que traz muita frustração para a gente, né. Mas é muito interessante. E a gente sabe que a gente não tem essa família perfeita. Se você acha que tem uma família perfeita, é que realmente eles são perfeitos e você é o problema. Eles são muito bons com você e a gente tem que sempre melhorar no caso, né? Ah, e se a gente tem muitos problemas com algum específico familiar, uma irmã ou a mãe, qualquer que for o caso, se a gente não resolver o problema, a gente vai ter que voltar. E a gente vê muitos casos que nos ensinam dos livros de Chico Xavier, e no caso é o caso de Silas, né? Ah, o caso de Silas, Silas era um instrutor de André Luiz, do livro de Chico Xavier. Lembram do filme de Nosso Lar, André Luiz? Aí é um outro livro que chama Ação e Reação. Silas é um instrutor de André Luiz. Ele já estava há 20 anos esperando que ele reencontrasse, ele estava esperando para encarnar. Ele não podia encarnar. Ele explicando a André Luiz que faltava uma alma que ele precisava reencontrar, que eles não sabiam onde elas estavam. Ninguém sabia onde estava aquela pessoa, estava desencarnada, mas não sabiam onde estavam, e eles precisavam todos voltar juntos. Quem? A mãe do passado dele, o pai do passado, Silas, e essa alma também. E ele
E André Luiz ficou muito interessado, porque e muito surpreso, falou, e os benfeitores não conseguem achar? Eles sabem tudo. E Silas diz que era realmente essa era a dificuldade, que ele sabia onde ela estava, mas era para que ele aprendesse, era o seu aprendizado, né? Isso fica interessante isso, quer dizer que não é tão fácil às vezes assim reencarnar como pensamos, é uma oportunidade de ouro. E então, e no caso de Silas, era que ele tinha uma mãe na vida passada, uma mãe muito boa, o pai era cheio de posses, e ele estudou, mas não trabalhava, tinha uma vida muito fácil sem trabalho. E a mãe falecendo, o pai, ele era muito agarrado à herança do pai, ele queria muito a herança do pai, e o pai ficou meio assustado. Mas o pai resolveu casar com uma moça de 32 anos. E Silas, ele ficou muito assustado, porque agora ele teria que dividir a herança com a mãe, desculpe, com a madrasta. E tomou a infeliz decisão de assassinar a madrasta. Isso há anos, muitos anos, mais de 40 anos daquele ponto onde ele estava contando. Porque então, desde daquela tragédia, ele já tinha trabalhado muito nos umbrais, desenvolvido uma bondade, um trabalho em pró, em nome de Jesus, e tinha vencido todos aqueles defeitos que ele tinha, mas ainda assim ele tinha aquele específico trabalho a cumprir, que era resgatar a madrasta que eles não sabiam onde estavam, né? E a gente vê que isso cabe que nós, não importa o que for, estamos responsáveis para reater esses atos com os nossos familiares. Se não for nessa vida, vai ser em outra, com muito trabalho, e nesse caso para ele com muito sofrimento, que ainda mais dava mais força cada vez que ele, mais que anos, já fazia 20 anos que ele não conseguia reencarnar, não conseguia encontrar, dava mais força para ele cumprir a missão quando eles viessem na Terra. Porque a gente sabe, lá antes de reencarnar, tá todo mundo junto, abraçando, já concordamos que esquecemos os defeitos do passado, nos amamos, vamos para nessa nossa família, a gente vai ser bom um com o outro e todo mundo tá urrá. Aí, como um time de futebol que entra no campo e cada um tem o seu próprio egoísmo, começa a brigar lá no meio do campo de futebol. E a mesma coisa com a família. A gente esquece todas as nossas promessas e está aqui no meio da vida e começa todas essas brigas, o orgulho. E talvez são essas emoções que vêm à tona que atropelam essa potencialidade de amor, o egoísmo atropela e a gente tenta fazer esse balanço entre os nossos defeitos e o amor que a gente quer construir. Não é isso? E a gente começa a analisar. Todos nós temos problemas com a nossa família. Se você tem um irmão que tem uma desavença, a gente comece a pensar e analisar. O tempo cura todos esses problemas, que a gente tem mais amor para dar do que a gente acha, que a gente consegue ir lá fazer a nossa parte, pelo menos, para reaver, né? Se você tem algum parente que furtou alguma coisa emocional de você ou material, você tem mais matéria que você precisa, você não precisa carregar esse rancor dentro de você. Mas se você tem um parente que desencarnou, não entre desespero, porque a gente não decide a hora que a gente vai e cada um tem sua missão e Deus sabe, né, a hora que a gente parte, né? E Chico diz, as lágrimas de desespero fazem ele sofrer, mas as lágrimas de saudade são bênçãos para eles. Então, cabe nós a dar apoio. E assim, se você tem alguém na família que se tirou a sua própria vida, que se suicidou, não julguemos, porque isso tudo é temporário. E a gente aprende com o Espiritismo que novas oportunidades para reencarnar vão estar aí. Nós, como somos família, estamos partes desse todo o processo, somos responsáveis a dar suporte, né? Nesse caso, seria como preces, né? Para ajuda e todos temos uma chance para reater os problemas. Então a gente está aí, chegando, já está se aproximando
o momento aqui de acabar a palestra, mas com a reencarnação a gente aprende que a gente tem que pensar um pouco mais fora das nossas brigas momentâneas que a gente tem, que tem mais coisas acontecendo, coisas que vêm do passado, e a gente parar e pensar um pouco mais. No meu caso, em termos de lidar com crianças, aqui eu passo algumas referências para vocês que eu estou analisando no momento, como a gente se lida com as crianças, de gritar ou não gritar, de fazer escutar a gente, porque a gente fala 12 vezes e eles não escutam, não é isso? Tem umas coisas muito interessantes aí, tem esse programa Triple P, chama Triple P, baseado no Positive Parenting Program. É free, o governo de Victoria está doando isso for free. É um programa para como se lidar em casa e fazer positive parenting, para não evitar essas gritarias em casa. É um programa muito interessante que está sendo suportado pelo governo e dado for free. E também o Live on Purpose, uns psicólogos família muito interessante que dão várias dicas aí para a gente se relacionar nesse tempo de Covid. Ok? Então, e que tomara, e vamos nos conectar com o nosso anjo da guarda para que a gente possa, nesses momentos de brigas, nesses momentos de decisões aí, de o que falar e o que não falar, que ele possa nos ajudar e a gente traga paz e harmonia dentro da nossa família, né? Conectando com essa família espiritual que a gente ainda tem. Então tá, então a gente vai fazer essa prece final agora, agradecendo vocês que estão participando. Obrigado pelo seu carinho e vou dar um recado aqui no final também, tá bom? Então a gente vai só fazer uma vibração rápida e agradecendo ao nosso anjo da guarda que está conosco, nos dando a intuição e pedindo muito amparo para nós, para nossa casa, para nossa família e para quem for, os nossos parentes lá no Brasil, aqueles que estão passando pelo Covid, aqueles que estão precisando de um suporte ou procurando comida ou precisando de suplementos materiais que a gente possa ajudar como for. Obrigado, gente. Só a última coisa, que a nossa casa está organizando um live no Facebook para arrecadar fundos para os nossos projetos sociais na Austrália, Brasil e África. E então, no dia 29, no próximo final de semana, no sábado, a partir das 7 da tarde, horário de Melbourne, Australian Eastern Time, né? 7 horas, no horário de Melbourne. No sábado vai ser, no Brasil, 6 da manhã. Tá certo, Aqui vai ser sábado à tarde em Melbourne, domingo, sábado de manhã no Brasil. Convidamos a todos a assistir essa live, que vai ser música ao vivo, para alegrar o final de semana. E a gente, durante o live, vai divulgar todas as nossas doações que serão feitas. Ok? Vai ser muito legal e vai ser muito alegre. Acho que vai ser um live, tomara que a gente possa se comunicar também. Ok? Então a gente vai, espero que veja vocês no próximo sábado. E um beijão a todos e um abraço.